dia, meu povo! Saindo aqui de Piatã em direção a Jussiape, nós temos 69 quilômetros pela frente. E eu quero convidar vocês a bater um papo comigo aqui no Carona com a G. O dia hoje tá assim, ó, meio nublado, temperatura boa, mas a gente vai para Jussiape, local bem quente. E a gente vai bater um papo sobre a minha trajetória aqui no YouTube. Algumas curiosidades que eu passei nesses 5 anos de canal. Quero convidar você aí comigo. Enquanto isso, a gente bate um papo. Aperte o cinto, arruma o retrovisor e vamos que a viagem é boa. Bem-vindo ao canal Aventuras. Meu povo, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Venha fazer parte aí da família Aventuras. Nós temos 5 anos de canal, entrando para 6 anos. E eu quero aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a trajetória desses 5 anos de canal, como foi que eu consegui as 4.000 horas, os 1.000 inscritos, como foi a peleja para quem está iniciando aí, os principais desafios. E aí eu começo dizendo assim, olha, quando eu abri o meu canal aqui no YouTube, eu senti algumas dificuldades. Primeiro porque eu tinha pouca intimidade, né, com essa questão tecnológica. Para ser sincero, eu não sabia nem subir um vídeo para o YouTube. Minha filha que fazia todo o processo de subir, de editar. E eu comecei o canal na época da pandemia. Eu acho que muitos canais surgiram nessa época. Aquele período que estava todo mundo em casa, ocioso. E eu sempre gostei de acampar, de viajar aqui pelo meu município. E sempre tive vontade de mostrar esses locais. Mas na pandemia foi quando eu realmente decidi abrir um canal. Aquele vídeo bem caseiro mesmo, sem roteiro. A gente foi em um povoadozinho onde eu nasci. E a gente lá fomos visitar uma casa antiga. E foi bem engraçado, com aquelas questões de bois correndo atrás da gente. E foi bem divertido. E aí quando eu lancei o primeiro vídeo, o pessoal gostou, todo mundo comentando, os conhecidos. E assim começou o canal. Mas nessa trajetória de canal, a gente, quem está começando sabe que é bem difícil, Você não entende muito, você não entende o algoritmo, você não tem ainda um nicho definido e você atira para todos os lados. E comigo foi assim. Eu não sabia ao certo o que é que eu ia fazer, se era um canal de receita, se era um canal de viagens. E eu fui ao longo desse tempo experimentando vários conteúdos. E naquela angústia de que você tem que manter a regularidade, você tem que alcançar as 4.000 horas e bater os 1.000 inscritos. E para mim, dessa experiência, as 4.000 horas foi a mais difícil, foi a etapa mais difícil, porque os 1.000 inscritos, você fica naquela angústia de bater os 1.000 inscritos, mas você vai conseguindo ao longo do tempo, são consequências. Quanto mais vídeos você posta, quanto mais vídeos você mantém a regularidade ali de postagem, escolhendo um horário certinho, o dia certinho, esses inscritos eles vão chegando, não precisa se preocupar quem está começando aí. É realmente manter a regularidade e escolher um dia de postagem. Quando eu abri meu canal, eu imaginei qual dia seria que a minha audiência estaria em casa para assistir os meus vídeos. Porque é claro que você pensa logo nos seus parentes, nos seus amigos. Então eu decidi postar no sábado. Postar os vídeos aos sábados, né? E assim foi.
peguei um horário de meio-dia, que eu imaginei que era o horário ali que o pessoal estava em casa, parava para almoçar. E eu falei assim, vou postar meio-dia. E deu super certo. Então, aos poucos, a minha audiência ela foi se fidelizando. No sábado, sempre o pessoal perguntava, os conhecidos, né, que a gente ia encontrando. Ah, assisti seu vídeo. Sábado tem outro. E a gente foi fidelizando. E os 1.000 inscritos, os inscritos eles foram chegando aos poucos, chegando. Mas a luta, gente, mesmo é quem quer monetizar, é as 4.000 horas, né? E quem posta vídeos curtos, ainda pior. Então, a dica que eu dou para quem está iniciando aí, eu tente fazer vídeos longos, tá? Vídeos longos, vídeos de 15 minutos, 18 minutos. Elabore o roteiro direitinho. Quando eu comecei a gravar, eu não fazia roteiro. Eu saía assim para algum lugar e mostrava o que vinha na minha mente, o que eu achava interessante. Aí a gente vai aprendendo no decorrer aí da trajetória do caminho. Aí eu comecei a fazer os meus rabiscos, né? E se eu fosse para algum lugar, eu comecei a imaginar como é que eu abriria o vídeo. Se eu estava numa cachoeira aqui na minha região, eu já pegava, já sabia de algumas informações ali. E já pegava ali, anotava como eu iria abrir aquele vídeo, sobre o que eu ia falar, como eu ia encerrar. Então eu comecei a pensar em toda a estrutura desse vídeo, que é o roteiro. Então aí você consegue prolongar mais os seus vídeos. Você consegue mais produzir vídeos mais longos. E isso, para quem está precisando das 4.000 horas, é muito importante, né? Porque quanto mais tempo o vídeo tem, mais horas assistidas ele terá, né? Tô com um pouco aqui, gente, eu tô descendo aqui a serra e esse horário da manhã aqui, ó, um solzinho. Tô descendo aqui agora a Serra de Abaíra, município perto aqui da gente. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do caminho. E tô descendo aqui, ó, a serra, enquanto vou conversando com vocês. Paisagem aqui, olha que beleza, a nossa Chapada Diamantina. Paisagem aqui do trecho de Piatã para chegar até o município de Abaíra. Vocês vão ver a vegetação lá. A vegetação ela tá bem verde, ainda tá seca, mas não está tão maltratada. A partir do município lá da cidade de Abaíra até chegar no município de Jussiape, a gente vai ver bastante a seca castigar, vegetação bem acinzentada mesmo. Quando chegar lá mais próximo, eu mostro para vocês. E aí, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, as 4.000 horas é o ponto difícil da gente escalar. Mas eu quero falar com vocês de outras dificuldades que eu enfrentei quando eu abri meu canal. As 4.000 horas, eu vou dar uma dica aqui, como foi que eu consegui bater as 4.000 horas. Não saia do vídeo, que vai ser uma dica boa para você que está começando aqui no YouTube, tá? As 4.000 horas, como foi que a gente bateu o pó dela, sabe? E já antecipando, eu consegui bater os 1.000 inscritos e as 4.000 horas com 6 meses de canal. Tem gente que consegue isso aí rápido, tem canal que estoura, né? Um mês, às vezes com um vídeo só que posta já consegue. Mas o normal é que leva um tempinho, viu? E o meu eu consegui com 6 meses bater esses 2 requisitos que são exigências, que eram exigências para monetização. E aí, quando eu abri meu canal, eu moro aqui no interior, povoadozinho bem pequeno, e quase ninguém aqui trabalhava com YouTube, né, de gravar vídeos. O pessoal não tinha muito costume. E eu enfrentei um pouco de preconceito das pessoas. Como assim? Preconceito, por um lado, ao mesmo tempo que tinha algumas pessoas que achavam muito interessante
aquilo que eu estava mostrando, que era a nossa cultura, que era o pessoal trabalhando na roça, que era o povo ali criando o seu gado, criando os porcos e toda essa atividade rural. Enquanto que muita gente achava isso muito interessante, outras pessoas julgavam. E aí você pode achar isso um absurdo. Como assim, Jeane? Como é que o pessoal vai julgar você porque você abriu um canal no YouTube? Olha, veja bem, eu sou cristã, né? Moro no interior e essa questão da religiosidade do pessoal, ela é muito acentuada no interior, né? O pessoal estranha muita coisa, essa questão, o pessoal confunde muito a questão de santidade, do que é santidade, do que pode, né? Do que não pode. O pessoal engessa muito Deus, né? Tem Deus como Senhor, velhinho de cajado, que você tem que obedecer. E se você não entrar dentro daqueles critérios que eles julgam ser corretos, Deus vai te castigar. E aí ainda sou de um povoadozinho bem pequeno, da igreja ali no meu povoado, bem pequenininha, com poucos membros. E quando eu comecei a gravar esses vídeos, causou uma certa estranheza no pessoal, né? Porque eles julgavam que aquilo eram coisas mundanas, né? E aí naquela época, estava experimentando vários nichos, né? Para conseguir inscritos, visualizações, para bater as metas do canal. E eu, gente, gosto muito dessa parte de humor, sabe? Gosto muito de teatro, sou apaixonada por teatro. Inclusive, estou indo agora para Jussiape para uma aula de teatro com a minha turminha. Dou aula lá toda segunda-feira, vou para lá. Trabalho lá no município dando aula de teatro. Sou muito apaixonada por essa questão do teatro, do cinema. E aí, na época, eu comecei a experimentar vários nichos. Levei um pouco de humor. E como é que era esse humor? Esse humor, ele era criado justamente de acontecimentos ali da roça, sabe? De costumes ali da roça. E eu me lembro que eu e minha cunhada, a gente fazia um papel de dois personagens. Tinha o Seu Matuto e Seu Quinca. E a gente se vestia de homem. E aí a gente tratava de algumas questões sobre o alcoolismo, né? Aqueles barzinhos que tem sempre no interior, daquelas histórias. E era bem legal, era bem engraçado. E dava muitas views esses vídeos, o pessoal gostava, o pessoal comentava. Só que criou um certo preconceito nas pessoas, porque as pessoas me julgavam. Agora, por quê? Porque eu me vestia como homem, que isso não era correto. Como é que a pessoa é da igreja e se veste de homem? Gente, parece absurdo, mas isso foi real. Se veste de homem, ela tá vestindo calça. Para vocês terem uma ideia, quando eu postava um vídeo no final de semana, o pessoal assistia, tirava print dos trechos dos vídeos e enviava para o meu pastor setorial. Tinha um pastor regional, né, o pastor presidente do campo, e tinha um pastor setorial. Aí o pessoal, eles tiravam e enviavam para o pastor. Ah, pastor, isso é correto? Como é que pode uma coisa dessa? Olha, isso não é certo. E eu tanto sofri essa pressão, porque o meu pastor acabava falando comigo, não que ele tivesse a mesma visão, mas ele precisava passar para mim. E eu também sofria, eu via a rejeição na igreja, sabe? A rejeição na igreja, pessoas me olhando atravessado, comportamentos, e eu percebi assim, até às vezes em mensagens, que às vezes o pessoal tinha a oportunidade de ir lá na frente falar alguma coisa, e eu sempre percebi uma pitada, sabe? E pessoal no interior, gente, interior é complicado, viu? Interior é complicado.
E aquilo começou a me angustiar muito, porque eu sabia que a minha fé, a minha intimidade com Cristo não havia sido abalada. Em nenhum momento, aquilo que eu estava fazendo, de produzir, de mostrar a nossa cultura, não havia nada demais, entendeu? E foram, assim, eu posso dizer, 2 anos de muito preconceito. E eu estava ali persistindo, continuava gravando. Algumas pessoas da minha família: ah, Jeane, cuidado com essas práticas, porque você tem chamado e isso não é legal. O pessoal me tinha, gente, como se eu estivesse desviando, entendeu? E eu sempre, dentro de mim, eu sabia da minha convicção de fé. E eu fui me angustiando, assim, e pensei várias vezes em desistir. Até que chegou um dia, eu gravei um vídeo de comédia e fui até a casa do meu pastor. Fui até a casa do meu pastor presidente, que era o pastor do campo. E falei: pastor, eu tô com essa angústia, assim, tô sofrendo esse tipo de preconceito. Eu gostaria que o senhor assistisse esse vídeo aqui e dissesse pra mim se tem alguma coisa demais. E aí o pastor, na época, ele assistiu o vídeo, me aconselhou, falando: filha, não tem nada demais, segue o seu caminho, você vai enfrentar muitas dificuldades mesmo, mas segue, não desiste não. Eu te conheço, eu sei da sua maturidade cristã, e segue. E eu me tranquilizei. Depois que eu conversei com ele, me tranquilizei e segui. E hoje eu agradeço a ele. Se tem uma pessoa que eu agradeço, de ter sido influência assim para mim seguir. Hoje eu vejo tantos projetos lindos que a gente elaborou. Meu canal hoje é monetizado. A receita do meu canal, eu tiro uma porcentagem que é para missões, né? E eu vejo hoje o quanto ele foi importante. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não expor, mas ele sabe que ele foi de grande relevância para todo o meu trabalho no YouTube nesses 5 anos. Meu canal hoje, ele é um canal demasiadamente pequeno, com 20 mil inscritos só, mas a gente já desenvolveu muita história boa, já mostramos muita história boa, já produzimos aí 3 filmes, estamos na produção do 4º filme, mostrando a nossa cultura nordestina, mostrando o pessoal ali que trabalha, seu negócio. E eu louvo a Deus pelo conselho que ele me deu naquele dia. Porque chegou um tempo, viu, gente, que eu tava tão angustiada que eu peguei assim o celular para apagar todos os vídeos do canal. Falei: eu vou apagar. Eu não aguento essa pressão não. Sabe, o julgamento, gente, ele mata. E a igreja, ela, quando ela quer, ela mata, viu? Ela mata. E às vezes o julgamento não vem de pessoas de fora, não. Vem de pessoas de dentro, que tá próximo de você. E aí eu peguei, assim, o celular para apagar todos os vídeos. Eu vou apagar, Senhor. E aí, nesse momento que eu ia apagar esses vídeos, eu recebi uma mensagem de uma missionária. Ela é de Terra Nova, de Salvador. E eu recebi uma mensagem dela. E na mensagem ela dizia assim para mim: seja o que for e como for, segue. Eu me emociono porque a gente vê o cuidado de Deus. E a gente precisa aprender a não dar ouvido às pessoas, sabe? Porque às vezes o projeto que nasceu no seu coração, nasceu primeiro no coração de Deus, sabe? Nasceu primeiro no coração de Deus. E às vezes por conta de pessoas, de julgamentos, pessoas que não conhecem, que não sabem da sua integridade,
começam a te julgar. E eu chorei muito quando eu recebi essa mensagem. Eu entendi que era da parte de Deus. E aí eu não apaguei, eu segui, mesmo com muita dificuldade, eu segui com o meu canal. E aos poucos as pessoas foram acostumando e foram percebendo que não ia abalar a minha fé, o meu relacionamento com Deus, de forma nenhuma. E a gente foi. Aí as pessoas, muita gente, eu posso dizer também que nessa trajetória muita gente me ajudou. Muita gente me ajudou, muita gente esteve comigo ali do lado e me incentivando. Quando havia algo interessante na região, o pessoal falava: Gê, vai lá gravar tal coisa. Gê, tem tal coisa que você pode gravar. E eu fui. E o meu canal, ele foi aos poucos, crescendo assim. A gente foi avançando. Aí eu quero falar para vocês agora como foi que eu consegui as 4.000 horas. Veja bem, com uma certa quantidade de vídeos que eu já tinha no canal, porque toda semana eu postava, aprendi a editar, porque eu não sabia. Eu aprendi a editar, minha filha que editava, só que eu sabia que eu não ia poder ficar na dependência dela sempre. Ela era adolescente na época e era assim, a base do empurrão, adulando, edita aqui, edita aqui. E aí ela falou: mãe, a senhora tem que aprender a editar. E eu fui aos pouquinhos. Gente, a minha primeira edição, olha, é de dar risada, mas eu consegui. Fui indo, fui. Era o áudio da música mais alto que a fala. Mas foi. E aí eu fui aprendendo. Eu comecei editando naquele aplicativo chamado KineMaster. Era nele que eu editava. E fui. Aí tudo é treino. Tudo é treino, gente. Tudo é treino. Você que está começando no YouTube agora, pega um videozinho curto, vai assistindo tutoriais no YouTube e vai tentando. A gente aprende, tá? A gente aprende. A gente só não aprende se não tentar. Nós já estamos aqui, ó, partindo da cidade de Abaíra, indo em direção a Jussiaba. Olha a paisagem, como eu falei para vocês, como daqui para lá é seca, ó, muito seca, tá vendo? Bem acinzentado. A paisagem aqui, o clima aqui é bem mais seco. Tá vendo? Inclusive toda semana eu passo aqui. Já tô pegando algumas imagens aqui para o nosso novo filme, que é Um Amor Esperando a Chuva. E aí vai retratar realmente essa questão da seca. E aí eu já passo aqui, já pego algumas imagens, algumas casinhas aqui, para inserir no nosso filme. Que a gente está aí no processo de seleção de elenco. E a gente vai começar a gravar, se Deus quiser. As casinhas, ó. Pessoal ali, ó, plantando palma, gente, ó. Aqui é Nordeste, meu povo. Nordeste puro. E aí, qual foi a estratégia que eu usei para bater as 4.000 horas? Como eu já tinha vários vídeos gravados no canal, eu criei playlists. E avisei, né, para os meus amigos e colegas que colocassem as plays para rodar. O pessoal da família ia colocando. Só que às vezes o pessoal esquecia, sabe? O pessoal esquecia de colocar as plays. E aí alguém me sugeriu, falou assim, ó, cria um grupo no WhatsApp, coloca as pessoas, amigos mais próximos e vamos rodar as plays. E aí eu fiz isso. Eu criei um grupo, coloquei os meus amigos, aquelas pessoas próximas que ficaram sabendo. E aí a gente, todo dia à noite,
pessoal colocava as playlists para rodar. Tinha gente que deixava a noite todinha rodando as plays. Acabava um vídeo, outro, acabava um vídeo, outro. Tinha sobrinhas minhas em São Paulo que elas iam trabalhar e não pode usar o celular no serviço, né? Aí elas pegavam o celular, colocavam o fone de ouvido, né? Porque não ouvi que tinha, para o pessoal não ver que tinha alguém conversando. Colocava o fone de ouvido, colocava o celular na bolsa durante o serviço, o horário de trabalho, e deixava lá rodando. Eu ficava lá conversando sozinha. Outras pessoas colocavam as playlists para rodar à noite. E foram dias, assim, ó, dias. Cada dia pela manhã, no grupo eles falavam: Gê, e aí? Quantas horas nós abatemos? Aí eu ia lá, porque fica um reloginho, né? No YouTube Studio, para ver as horas que você vai abatendo. Aí eles falavam: quantas horas? E eu falava: bateu, diminuiu X horas. Aí a gente comemorava no grupo. Aí, vamos, gente, vamos. E motivando. Isso foram dias. Tinha pessoas que abriam várias abas assim no computador, no serviço, e deixava rodando baixinho. E isso foi abaixando as horas. E aí eu me lembro que tava assim um pouquinho de hora para conseguir. Era 100 e poucas horas para bater o pó das 4.000 horas. Faltava pouquinho. Aí eu lembro de um documentário que eu fiz da cidade de Boninal, do município de Boninal, contando a história de Boninal. E esse vídeo deu muitas visualizações, muitas. Porque assim, o pessoal ficou curioso, né, para saber a história. E quando esse vídeo ficou disponível no sábado, bateu o poste, foi rapidão. O vídeo de Boninal, lá da cidade de Boninal, foi assim, ó, o que tinha de resto de hora, ele bateu. Quando ele bateu as 4.000 horas, aí eu já tava com os requisitos, já tinha 1.000 inscritos, já tinha, faltava as 4.000 horas, já tinha batido. Aí eu entrei com o pedido de monetização. Quando eu entrei com o pedido de monetização, eu tinha até uma colega minha que morava em Portugal. E ela já tinha monetizado o canal dela. Aí eu perguntei pra ela, falei: olha, quanto tempo será? Aí você deixa em análise, você entra com o pedido e fica esperando. Aí eu disse: ó, Gê, eu acho que vai aí 1 semana, 15 dias para eles analisarem, né? Para ver se seu canal não tem nada de errado, se não tem direitos autorais, se não tem apologia, né, ao crime, toda essa coisa que o YouTube não permite. Fica em análise. E aí eu falei: ai, meu Deus. Aí eu me lembro, gente, que eu coloquei para análise, entrei com o pedido de monetização numa terça-feira. Aí passou quarta, na quinta-feira eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que o meu canal tinha sido aprovado para monetização. Ai, meu Deus, foi aquela alegria. Mesmo que o dinheiro que o AdSense paga para você é pouquinho, mas é uma conquista sua, entendeu? Você começa a ganhar pelo que você produz. Muitos youtubers vivem de parcerias. Eu nunca fechei parceria nenhuma com o meu canal. O AdSense do meu canal é bem pouquinho, mas eu vejo como uma conquista, sabe? É uma conquista. E saí monetizando todos os vídeos do canal, que agora você não ia receber por aquelas views que já tinha no canal. Você recebe agora, começa do zero. A partir daquelas views em diante é que você vai receber. E aí saí monetizando. E aí demorou, ó, para bater os 100 dólares, né, que é o valor mínimo para você sacar. Demorou. Foram meses. E aí eu me lembro que quando esse dinheiro saiu, foi justamente quando eu fiz uma viagem para São Paulo. Precisei levar minha mãe. E eu tava assim, ó, muito pouco dinheiro na época. Muito pouco dinheiro. E quando eu cheguei lá em São Paulo, foi justamente lá
que esse dinheiro caiu para mim. Na época foi R$ 980. Nossa, foi uma bênção, foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. E essa é um pouquinho da minha trajetória aqui no YouTube. Hoje eu enfrento muitas dificuldades assim, na questão de tempo para produzir. Às vezes eu até gravo, mas eu não tenho tempo para editar, não consigo manter a mesma regularidade do início. E porque eu trabalho, né? Trabalho na prefeitura da minha cidade, atendo outro município aqui com aulas de teatro, então meu tempo fica bem corrido. Mas mesmo assim eu tô ali, não abandono o meu cantinho, porque o canal Aventuras, né? Produz os meus filmes, conta a história da nossa terra. E é isso. E aqui fica uma mensagem, né, para você que está começando no YouTube. Não desista, tá? Não desista do seu canal. Continue postando seus vídeos, por mais simples que ele seja. É um processo, tá? E aproveite esse momento também para agradecer todas as pessoas que me ajudaram, que me incentivaram, que não me deixaram desistir, né? Que foram mãos amigas mesmo, conselhos. E eu não posso dar muito, mas que o Senhor Jesus, Ele recompensa na vida de vocês grandemente, tá bom? Beijo, outro dia eu volto com mais uma prosa. Tchau, tchau!